Oi, gente. Então, vim aqui hoje para trocar uma ideia com vocês, tá? A espiritualidade amiga, né? Deus e a sua egregória tem pedido, não que eu fale diretamente com Deus, né, gente? Porque eu não tenho nem essa capacidade. Eu oro diretamente para Ele, mas quem vem conversar comigo é a egregória espiritual, né? Que me acompanha. Enfim. Então, eles estão pedindo muito para eu, né, estudar sobre algumas coisas e melhorar minha energia, né, minha vibração. E como eu não sou melhor do que ninguém, né, a gente está aprendendo junto, eu venho aqui falar com vocês para a gente tentar crescer junto, né, aprender, né, conforme eles têm me pedido, né, passar as coisas, os esclarecimentos que eu já tenho, né, para vocês. Não que eu seja melhor, eu só tenho um esclarecimento melhor porque eu procuro estudar, eu procuro procurar me aperfeiçoar, né, no assunto. E nos jogos da Padilha e da Cigana, elas têm pontuado muito sobre a melhora de energia, né? Que a gente ainda está com uma energia muito densa. E como eu falei nos outros vídeos anteriores, a transição planetária pede essa melhora para gente, para poder, né, a gente não ficar para trás nessa transição, né? E como as pessoas no jogo, né, quando ela pede para a pessoa melhorar essas coisas, as pessoas ficam me perguntando como eu faço para melhorar minha energia. Gente, eu também tenho dificuldade para isso, porque tem época da minha vida que eu também fico com uma energia densa. Eu não, como eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, né? E ultimamente a espiritualidade tem me ponto pautado, né, algumas situações que tem me posto à prova, tá? Estão testando a minha paciência de uma tal forma com algumas situações aí, estão testando as minhas imperfeições da alma, tá? Não, como eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, eu luto diariamente contra as minhas sombras, é difícil, eu já reconheci a maioria delas, tá? Não me limpei ainda de todas elas, tem algumas que é muito complicado, tá? E nem sempre eu consigo lutar contra elas. Às vezes eu acabo caindo em tentação, porque eu não sou melhor do que ninguém, né? Como eu falo, a gente tá aqui no plano material, então a gente ainda é muita matéria, muita carne, e a gente acaba, né, se desviando às vezes do caminho. E ele sempre vem puxar minha orelha, fala, ó, tá indo na direção errada, não é assim, né? Então eu vim aqui hoje falar algumas coisas que eu andei lendo, andei pesquisando, como a gente pode, né, melhorar a nossa vibração, elevar mais, né, a nossa vibração energética. É difícil, não é? Tentar colocar uma por dia ou uma por semana, né? Até a gente conseguir fazer virar hábito. Como sempre, eu tô aqui com a minha colinha, porque eu tenho uma memória péssima, né? E eles estão pedindo, em primeiro lugar, aprender a ficar em silêncio, né? Aprender a trabalhar o silêncio e a paciência, né? Porque quando a gente está em silêncio, em um momento de turbulência, a gente ganha paz de espírito, né? Eu tô lendo aqui que é minha colinha, né? E isso é muito uma coisa, um aliado pra gente em momentos perturbadores, né? Tá ali com pessoas ou situações que estão botando à prova a nossa paciência e a gente fica, ó, em silêncio. É difícil, gente, é muito difícil, mas a gente consegue, tá? A gente consegue, esse é um jeito, né, de elevar, né, a nossa, como diz, a nossa vibração, e também é um atributo, né, faz parte da nossa evolução espiritual, se a gente conseguir isso. Claro que tem horas que a gente vai se explodir, né? Eu andei passando por uma prova aí por tempo, graças a Deus eu consegui me segurar, né? A espiritualidade amiga estava muito presente junto comigo e me deu forças para me ter paciência e eu consegui. Mas a minha vontade era socar a cara da pessoa, né? Mas, como eu falo, eu sou humana, sou igual a todo mundo, tenho as minhas imperfeições, meus defeitos também, mas eu consegui passar por essa prova ilesa e não perdi minha razão, né?
Uma outra coisa também é tentar evitar julgar as pessoas, porque o que acontece? A gente julga muito, gente. Enfim, eu falo por mim também. A nossa percepção do mundo exterior, né, é o que a gente tem no interior. Às vezes o que a gente vê de errado no outro é porque tá dentro da gente, né? Então isso é muito complicado de entender, mas se você se policiar, o que o outro te irrita, que você fica reclamando no outro o tempo todo. A gente tem que parar, pensar e falar, será que eu não tenho um pouquinho daquilo dentro de mim? E eu me irrito porque ele desperta a minha sombra, né? É meio complicado, mas é verdade. E quando a gente faz, né, alguma coisa com o outro, quando o outro, né, a gente vê a gente julga o outro e vê alguma coisa ali dentro, a gente acaba magoando a pessoa, né? Quando a pessoa descobre que a gente tá falando mal dela, julgando ela, mas a gente acaba se magoando também, né? Então a gente tem que amar o outro, né? Tentar amar o máximo possível o outro, se amar também. Uma vez eu tava eu faço domicílio em Copacabana, né? E eu tava em um botecozinho lá que eu gosto de ir para almoçar. A comidinha lá é simples, o pessoal lá é legal e é muito saborosa a comida lá. E eu sempre, quando tenho um tempo, eu vou almoçar nesse lugar. E tem um morador de rua que vai lá às vezes, né? Eles dão lá, o morador dá um pouco de comida para ele. Tipo, é uma pessoa racional, tá? Não sei o motivo que ele está morando na rua, mas ele, uma vez eu tava comendo e ele chegou. Ele é pretinho, né? E eu automaticamente, gente, eu não, nesse dia até então não percebia que eu fazia isso. Ele me alertou. Eu olhei o cara de cima a baixo. Eu parei, olhei ele de cima e embaixo. Ele percebeu e falou comigo, né? Eu fiquei muito sem graça. Ele me chamou de desenhada, porque quando eu vou trabalhar em Copacabana, eu vou de bermudinha, né? E de camiseta, dá pra ver que eu tenho muita tatuagem na perna e no braço. E ele ficou me chamando de desenhada, tá? Como ele falou, tá me ele falou, tá me medindo desenhada. Ele falou pra mim, tipo, eu julguei ele, só no olhar ele percebeu que ele foi julgado, sabe? E ele me despertou isso naquele dia. Eu nunca tinha reparado que eu fazia isso nas pessoas. Isso já tem um tempo, né? E eu, depois disso, eu fiquei me policiando e eu tenho essa mania, né? De quando alguém chegar perto de mim, a pessoa ser um pouco diferente, eu olho de cima e embaixo a pessoa. Eu nunca tinha reparado isso na minha vida e ele fez eu reparar isso. Isso é uma coisa muito feia. A gente julga pela aparência, né? Olha a minha aparência. Assim, eu sei que eu não sou feia, mas também tem muita gente que me julga pela aparência e eu não sou o que a minha aparência diz eu ser, entendeu? Então a gente tem que parar de julgar o outro pela aparência, né? Eu falo isso por mim, porque aconteceu comigo. Hoje em dia, vira e mexe, eu esbarro com ele lá em Copacabana e ele fica, oi, desenhada. Mas ele não ficou com raiva, graças a Deus, ele levou de boa, me deu uma lição, né? E eu tô tentando corrigir isso em mim, porque eu faço, gente. Eu ainda, hoje em dia, eu me policio mais, mas eu tenho mania disso, de olhar os outros de cima e baixo, de cima para baixo, e isso é horrível, né? Mas enfim, vamos lá. E concentrar nossa atenção no que a gente gosta. Também é uma coisa que leva a nossa, né, nossa vibração, porque a gente tem mania de só focar no negativo, né? Do que a gente não gosta, do que a gente fica frustrado, do que, né, nos decepciona, do que abaixa a nossa vibração. Então a gente fica o tempo todo reclamando de fulano, fica reclamando que as coisas não dão certo, fica reclamando das nossas frustrações, e isso abaixa a nossa energia, né? Então a gente tem que começar a falar mais do que a gente gosta. Do cabelo da amiga, né? Do sorriso do colega, das coisas boas, né? Do trabalho bem feito de alguém. Começar a elogiar e falar mais para as pessoas as qualidades que eles têm, né? Os adjetivos deles e das coisas também, né? Tipo, se você tem uma casa bonita, se você gosta da tua casa, falar mais dessas coisas. Não para se mostrar, né? Porque tem muita gente que fala de bens materiais para se mostrar. Não isso. Tô falando para você começar a falar mais das coisas que você gosta, para você aumentar a sua vibração. Porque quanto mais a gente fala das coisas que a gente não gosta e das coisas que nos frustram, a gente, ó, a nossa vibração, ó. Isso serve para mim também, tá, gente? Toda vez que eu falo aqui é porque serve para mim também. Alguma coisa que tem que serve para mim. Gente, eu tô muito calor.
Normalmente isso é quando tem espiritualidade perto. Nossa, eu tô com muito calor. Hoje tá um pouco abafado mesmo, mas eu tô suando, né? Então, e outra coisa também, ficar quieto em algumas situações, né? Tem o que acontece, tem guerra que não vale a nossa paz, né? Não tô falando para arrumar barraco, essas coisas. Tem coisas que a gente sim tem que lutar, tá? Mas a gente tem que aprender a escolher nossas lutas, né? Porque tem algumas que não vale a pena, né? Então a gente tem que se policiar nisso, porque às vezes você entra em uma briga que só vai tirar sua paz, você não vai ter benefício nenhum. E o benefício que você vai receber é mais por orgulho, né? Tem casos e casos, não estou falando que todos os casos aqui você não tem que lutar, não é isso. Mas você tem que, né, avaliar se aquela luta vale a pena, se não é o seu ego falando, o seu orgulho, ou, né, ou se é alguma coisa justa mesmo, né? Porque eu sou assim, gente, eu não gosto de briga, já fui muito brigona, graças a Deus eu mudei, eu já saí um tapa com os outros na rua, gente, olha, hoje em dia eu penso nisso, tenho até vergonha, mas eu não tenho vergonha de falar, porque eu evoluí, eu melhorei como pessoa, como ser humano, entendeu? Então hoje em dia eu prefiro passar como boba, como otária às vezes, do que ficar brigando, né? Mas tem coisas que a gente tem que ser justa e lutar pelos nossos direitos. Não digo tudo, a gente só tem que aprender a diferenciar qual a luta que vale a pena a gente entrar, tá? Enfim. E quanto mais você, como vou dizer, briga, né, você acaba arcando com mais consequências, né, desastrosas. Se você não brigar, né, aí você vai acabar limpando o seu karma. Porque as pessoas falam, que tem gente que não acredita em karma, essas coisas. Existe, gente. Mas o que acontece? Se você está encarnado e você vai passar por uma doença ou por um acidente, o que for de negativo na sua vida, se você, antes de chegar naquela situação, né, na época daquela situação, você mudar como um espírito, como um ser humano antes, quando você chegar ali, você muda. Às vezes você ia ter uma doença, né, que ia te deixar muito mal por muitos anos e a doença vem branda, né? Ela não te leva à morte. Às vezes você vai acontecer um acidente na sua vida, você vai ficar aleijado. Gente, tô dando exemplo, tá? Não quer dizer que vai acontecer. Aí, como você melhorou antes como pessoa, como ser humano, como espírito, na época do seu acidente, você pode sim sofrer o acidente porque está no teu, né, na tua linha reencarnatória, mas você não vai ficar tão mal como você deveria ficar, né? Porque você já melhorou como pessoa. Mas se você está ruim ainda como pessoa, ainda tem muito que melhorar, é aquele bendito mal que vem para o bem, né? Deus põe a mão, acontece a coisa negativa na nossa vida para a gente se melhorar, nunca pra gente se revoltar, tá? Tudo que a gente tem que começar a ter resiliência e usar o ruim que acontece na nossa vida para nos melhorar como ser humano, como pessoa. E não nos revoltar, porque se a gente se revoltar só piora. Aí o karma cresce e fica tudo pior, né? Então, a gente tem que aprender a se silenciar em algumas lutas e tentar ver qual as lutas, né, que vale a pena entrar, né? Quando a coisa é justa, aí você briga. Quando não é justo, ou quer só passar de fazer o ego e o orgulho, deixa pra lá, se silencia e a vida que segue. Outra coisa também que eleva a nossa vibração, perdoar. Olha, que palavrinha linda, né? Mas muita gente não consegue. Eu não sei se eu consigo, gente. Eu já passei por tanta coisa, sabe? E às vezes tem gente que fez mal mesmo pra mim, eu vejo assim. Por mais que eu às vezes ainda tenho contato com a pessoa, essas coisas, mas ainda fica aquela mágoazinha no coração. Eu não sei se eu perdoei de coração, se não, mas eu tento o máximo possível deixar a pessoa aí livre para fazer o que ela quiser, entendeu? Porque o que acontece é difícil perdoar, mas às vezes é muito necessário. O que acontece? O sentimento de perdão é bom porque a gente deixa para o universo resolver, né? A gente tira esse peso das nossas costas que não nos pertence, né? Aí a gente fica, deixa que Deus perdoa. Não.
Deus não perdoa ninguém, porque Deus não se sente ofendido com as coisas. Quem se sente ofendido é a gente. Então a gente tem que se perdoar e se perdoar por certas coisas, porque nem sempre, né, é o outro que está errado. Mas o que acontece? Quando você não perdoa uma pessoa e a pessoa também não te perdoa, aí fica aquela energia negativa sendo trocada o tempo todo ali. Você vê a pessoa, você sente aquele sentimento todo de novo, a pessoa te vê, sente aquele sentimento todo de novo. Então, se alguém ali perdoar de verdade mesmo, né, aí o ciclo do karma quebra, alguém tem que quebrar aquele ciclo. Alguém tem que conscientemente ter consciência para melhorar como pessoa e perdoar o outro lado, porque aí, ó, fica assim, ó, a energia. Não pega na gente. Então o círculo foi quebrado, a outra pessoa não te perdoa, é problema dela, você perdoou, fez sua parte. Então ela vai ficar com aquele peso, não você. Agora, se as duas partes não perdoar, aí fica as duas partes com peso e pode crer que na próxima reencarnação vai bater perto aí para terminar isso de novo, né? Então é melhor a gente perdoar ou tentar perdoar nessa reencarnação para a próxima a gente nem ver a cara da pessoa na nossa vida. Brincadeiras à parte, gente, mas é verdade. Então, eu quando tô com muita raiva de uma pessoa, porque como eu falo, eu não sou perfeita, eu sinto raiva, muita, eu oro pela pessoa. Eu faço a minha reunião no lar aqui, né, o Evangelho no Lar, como no vídeo anterior eu sugeri para fazerem, né, que a espiritualidade estava pedindo para vocês fazer também, com a Bíblia, para quem é evangélico. E eu ponho nomes de pessoas nas orações. E eu coloco sempre o nome de quem eu tô com raiva ali. Porque Deus conhece meu coração, né? Eu posso estar com raiva da pessoa, mas eu não quero sentir aquela raiva. Não é que eu sou perfeitinha, não é. Eu tô sentindo a raiva, porque eu não sou perfeita, mas eu não quero alimentar aquela raiva. Então, para aquele ciclo quebrar, eu oro pela pessoa, peço Deus para abençoar aquela pessoa e tirar do meu caminho, né? Porque aí os meus problemas comigo eu resolvo depois, né? Agora aquela pessoa sendo tirada do meu caminho, se não tiver que passar por aquilo, Deus afasta. Não adianta, Deus afasta. Quando você não tem necessidade de passar pelaquela situação, Deus afasta do seu caminho. Então, gente, tá com raiva de alguém? Ora pela pessoa, pede Deus para abençoar, né? Para elevar ela e tirar ela de perto de você, que ela tá te fazendo mal. Deus afasta. Pode ter certeza que se você fizer de coração, Deus vai entender, né, as coisas e vai afastar ela de você. E outra coisa, tentar sempre falar coisas positivas, né? As palavras também formam as coisas e a gente acaba criando a nossa realidade. O que você pensa muito e o que você fala muito, você acaba criando, né? Porque tem muita gente, a Padilha fala em alguns jogos que tem muita gente que tem um poder mental de cocriação. Então, se você pensar e falar coisas negativas, você atrai para a pessoa. Se você tem raiva de uma pessoa, está atraindo coisas negativas, pensando só em desgraça para aquela pessoa, o seu pensamento acaba cocriando aquilo para aquela pessoa. Ainda mais se ela estiver na mesma vibração negativa que você. Então, pensa bem, gente. Vamos ver o que a gente deseja pro outro, vamos ver o que a gente fala, o que a gente pensa o tempo todo, tá? Porque a palavra cria, tá? Tem muita gente com poder de cocriação aí. Então, a gente tem que se cuidar, né? Escolher direitinho as coisas que a gente pensa e que a gente fala, né? Tanto para nossa vida quanto para a vida do próximo, tá? Porque as consequências vêm. E vem desastrosas, tá? Tudo que a gente deseja pro outro vem pra gente em dobro. Então, pensa direitinho o que você tem desejado pro seu próximo. É o que tá vindo pra você, né? Então, vamos se policiar aí, tá, gente? Tentar falar sempre coisas positivas, né? Deixar o negativo pra trás, tá? E, como eu falei, tenta orar por quem você não gosta. Uma coisa também, gente, que eu não consigo de jeito nenhum. Eu tento, mas não consigo. Meditar. Se a gente começar a meditar, a gente aprender a meditar, né? Aqui tá falando, a nossa mente acalma, né? E a gente entra em uma conexão maior com a nossa espiritualidade. Eu falo, eu sou muito intuitiva com a minha espiritualidade, mas eu não sei meditar. Não adianta. Meu pai já falou, minha irmã já falou, eu tento várias vezes, mas eu não consigo. As únicas meditações que eu consigo fazer é meditação guiada. Eu entro no YouTube, coloco meditação guiada. Quando eu vou dormir, eu medito e acabo dormindo. Mas sozinho eu não consigo.
Então, se você quiser, né, aprender a meditar, eu tento, gente. Como eu falo, eu não sou perfeita. Eu sempre tento meditar, mas eu não consigo. A gente tem pelo menos 5 minutos por dia. Você tenta silenciar a sua mente, tá? Como meu pai sempre fala, vai prestando atenção na sua respiração, né? No inspirar e no respirar. Vai prestando atenção, né? No descer e subir do seu peito, para você se conectar mais com a sua espiritualidade, né? Para acalmar a mente, né? Eu falo, eu não consigo. É uma coisa que é muito difícil. Ainda mais porque eu tenho uma mente muito conturbada. Minha mente, ó, o tempo todo. Às vezes, para tu ver, a minha mente é tão barulhenta que às vezes eu deito para dormir, eu lembro de todos os detalhes dos meus sonhos, tudo. É surreal, gente. Quando eu acordo cansada. Porque a minha mente trabalhou o dia inteiro, a noite toda, quer dizer. Então eu não entendo o que acontece, mas eu tento meditar dessa forma. Eu ponho meditação guiada, porque sozinha, né, ainda não consigo. Mas quem puder e tentar, né, vai trabalhando isso em vocês, porque nem todo mundo é igual. Às vezes vocês têm uma facilidade maior, né, de meditar do que eu, porque sozinho eu não consigo, tá? Começa 5 minutinhos por dia, com o tempo vocês vão se adaptando e se conhecendo. Isso é muito, meditação é muito bom, né? Não é porque eu não faço, que eu não consigo fazer, que eu não vou falar para vocês não fazer, né? Se a espiritualidade está pedindo para fazer, tentam. Não custa nada. Eles pedem para eu fazer, mas eu ainda não consigo. Eu tento. Não consigo, só guiada mesmo. E no YouTube tem um monte, meditação guiada, coloca lá. O que mais tem, ainda mais para dormir. Toda noite eu coloco, tá? Eu durmo ouvindo isso. E outra coisa, sempre quando a gente estiver muito triste, a gente fica, né? Eu também fico triste, nem tudo sai como a gente quer, infelizmente. Então, os nossos planos não são o mesmo de Deus, né? Então, às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, mas acontece como deveria acontecer. Então, por isso que eu falo, a gente tem que saber escolher muito bem qual direção a gente vai, né? Para poder não se arrepender depois das nossas escolhas, quando, né, as consequências das nossas escolhas vêm bater na nossa porta. Então, aqui eles pedem também para a gente visualizar coisas boas, né? Coisas boas concretizando na nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama, que a gente tem estima, tá? Porque o que acontece, o que existe em nossa mente, né, manifesta a nossa realidade. É aquele negócio que eu falei, a cocriação. Tem gente que já tem esse poder, né? Nem todo mundo tem esse poder de cocriação, tá, gente? Mas eu acho que trabalhando a lei da atração consegue, tá? Porque quem não conhece pode pesquisar um pouquinho sobre a lei da atração. O que acontece? Não adianta você falar assim: eu quero, vamos dizer assim, essa caneta, eu quero que ela estoure. Vamos pensar, assim, um exemplo, tá? Eu vou cocriar na minha mente, a minha lei da atração, vou fazer essa caneta estourar. Eu tô com aquele negócio na minha mente o tempo todo, querendo que aquela caneta estoure. Mas no meu interior, no meu subconsciente, né, eu não acredito que aquilo vai acontecer. Então, o universo, né, no caso, ele abraça o que eu estou sentindo, tá? Nem sempre o pensamento. O meu pensamento é que ela estoure, mas a minha falta de fé que ela vai estourar, não, faz ela não estourar, porque a gente tem que aprender a botar os pensamentos no sentimento, tá? Não sei se deu para entender, porque às vezes tem coisas que eu não consigo explicar direito. Então, a gente tem que botar o que a gente acredita nos sentimentos. Sentir como se aquilo já estivesse acontecendo ou já tivesse acontecido. Que aí a gente cocria e traz a lei da atração pra gente, tá? Se a gente não tiver esse pensamento, sentimento, né, alinhado, não acontece. Aí os outros ficam, esse negócio de lei de atração é balela. Não é. Põe no seu sentimento, seu pensamento, tenta, como vou dizer, alinhar eles dois, né, naquilo que você quer, que você consegue. Pode ser que não aconteça do dia para a noite, mas você consegue. Eu sei porque eu não sei fazer direito, né, gente, a lei da atração, mas eu tenho trabalhado muito isso na minha vida e eu consigo.
né? Só as coisas, como eu falo, que tem coisas que às vezes a gente põe um sentimento muito negativo naquilo e acaba não acontecendo, mas eu tenho mais coisas que aconteceram do que não aconteceram. Então eu acredito sim na lei da atração, tá? Ela existe. Quem quiser, pesquisa, procura, mas vamos usar isso pro positivo, tá, gente? Nada de fazer mal pros outros, nada de direcionar coisas ruins pros outros, tá, gente? Vamos fazer pro positivo. E também, vamos ser realistas, né? Não vai ficar gastando lei de atração com materialismo, não, tá? Abundância nem sempre é dinheiro. Às vezes você precisa de amor, você precisa de carinho, você precisa de alguém leal do seu lado, entendeu? Então vamos, né, pensar bem direitinho o que a gente quer atrair para nossa vida na lei da atração, tá? E outra coisa também, o que acontece? Dê amor e toma. Gente, esse aqui, olha, eu tô suando. A espiritualidade está muito presente hoje aqui. E são muitos, porque eu tô suando demais. E falam quando a gente tá suando muito, né? Eu tô sentindo como se eu fosse incorporar quando eu vou em terreiro. O que acontece? Isso quem falou que toma sou eu, tá? Gente, não é espiritualidade não. O que acontece? Eles falam pra gente dar, né? Tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Não importa o que você receba em troca. Tipo, eu tô falando aqui o que eles falam, né? Mas eu acho, Raquel, que se o negócio não tiver reciprocidade, não vale a pena, gente. Né? Imagine você ficar ali, tipo, alimentando uma pessoa, fazendo tudo por ela e ela não ser recíproca com você. É meio complicado, né? Então, eu acho assim, tenho quase certeza. Então, eu acho que esse de amor também se refere ao nosso próprio, né? Eles estão querendo me corrigindo aqui, tá? O de amor pro próximo é válido, mas a partir do momento que você está se dando amor primeiro. Porque se você não se dá amor primeiro, você não tem como amar o outro, né? E esse dar amor para você primeiro quer dizer o quê? Você se valorizar, né? Você se cuidar, você ser leal com você mesmo, ser fiel a você mesmo, tá? E esse amor que você tá dando a você mesmo, você vai se valorizar tanto que você não vai aceitar qualquer coisa do próximo, né? Eu digo só de afetivo não, tá, gente? Eu digo de amizade, de trabalho, de social, de tudo, tá? Não é só o afetivo, mas serve também para isso, né? Porque às vezes a gente se desvaloriza muito por causa do afetivo. E a gente tem que botar na nossa cabeça que a gente tem que se amar primeiro, tá? Então, esse dê amor, não importa o que você receba em troca, é mais exclusivamente pelo próprio primeiro, tá? Primeiro você se dê amor para você mesmo, né? Porque você se amando, você não vai aceitar nada que seja menos do que você mesmo está se dando, né? Vou falar, como eu já falei em vídeos anteriores, eu tinha muito problema de amor próprio, né? Eu tinha necessidade de agradar o tempo todo para me sentir validada pelos outros, né? Era uma situação muito complicada. Eu sei que eu falo isso porque eu vivi isso, né? Então a gente aprender a se amar, a gente não aceita menos do outro, né? Em qualquer situação da vida, como eu falei, não é só afetiva, né? É amizade, social, trabalho, tudo. Então, gente, eu acho que tomara que tenha dado para vocês entenderem, tá? Esse é o recadinho da espiritualidade dessa semana. Sexta-feira, eu acho que é amanhã, né? Nem sei que dia é hoje direito. Sexta-feira eu venho com o conselho da Padilha, tá? Gente, eu tô passando mal. Enfim, eu não... a Padilha tá me intuindo a começar a vir aqui, né? Tirar uns montinhos, igual eu vejo muito, como eu vou dizer, algumas, né, pessoas que jogam carta com intuição, com os guias, vim fazer aqueles montinhos para a pessoa escolher, só que eu ainda sou muito insegura, né? Não que eu não acredite na minha espiritualidade, eu acredito, eu não tenho confiança muito em mim, se eu vou
tá apta ainda para isso, mas ela tá puxando a minha orelha, tá falando para me estudar, para me vir fazer isso, tá? Eu vou tentar fazer, não amanhã, né? Não sexta, não sei se é amanhã sexta, não na sexta, né? Vou só tirar o conselho do final de semana, mas eu vou me aprofundar mais, pegar mais confiança, né? Para poder vir fazer esse trabalho aqui com vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem não entendeu direito, tenta ver o vídeo de novo para a gente poder elevar nossa vibração, tá? E tudo que eles vierem pedir para me estudar, eu vou vir trazer aqui para vocês, né? Pra gente aprender junto, crescer junto espiritualmente, tá? Porque não vou falar isso aqui não, que ela tá mandando não falar isso aqui não, porque vai assustar. Mas enfim, vamos aprender, gente, pra gente. Quanto mais a gente entender da espiritualidade, a gente vai evitar situações nas nossas vidas, né, que vai abaixar a nossa vibração e que vai nos desvalorizar, tá bom? Eles estão falando aqui. E no próximo vídeo eu vou, assim, depois dessa semana que vem, eu vou tentar trazer um vídeo aqui sobre. Eles estão querendo que eu venha aqui falar sobre Egum, espíritos zombeteiros, sobre quiumbas. Só que eu estou estudando, me aprofundando mais, porque eu ainda não tenho muito conhecimento. Então, a diferença de um para outro, tá? E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.